Olá, Deus abençoe a todos, graça e paz seja com todos vocês. Que bênção, que maravilha. Você está no programa Tempo Profético, no canal do Profeta Heber dos Santos, e está numa programação Tempo Profético. E é um tempo profético mesmo, um tempo profético para você, para sua casa, sua família, um tempo profético, é, sim, um tempo profético que estamos vivendo, sinais estão se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo de forma tremenda. Então, estamos vivendo dias proféticos, tempos proféticos, ok? Nós estamos dando este ensino acerca de caminhar ou de ser guiado pelo Espírito Santo. E tem sido algo muito tremendo que Deus tem nos orientado neste tempo. Estamos na bênção do Senhor, estamos na graça do Senhor, guiados pelo Espírito do Senhor. E isto tem sido algo assim muito inspirador, o ser guiado pelo Espírito, o caminhar, o caminhar na direção do Espírito, o caminhar com o Espírito Santo e deixar algumas bases para você acerca disto. Vamos ter que caminhar por alguns trechos da palavra de Deus como fundamentar. Primeiro nós queremos orar por você, você que vai assistir, seja de manhã, de tarde, no emprego, na empresa, no campo, na cidade. Queremos orar por você neste momento e pedir a bênção do Senhor para mim, para você, para nós e para esta live. Pai, nós queremos consagrar a Ti, santificar a Ti esta live, pedir que o Senhor use este estudo para alcançar muitas vidas, para abençoá-las, para tocá-las. Aquele que não é salvo, seja salvo. Receba a Jesus como seu Senhor e Salvador e seja salvo. Também, ó Deus, Roma Nagasunda Lebash. Para todos os que vão ouvir, os que vão ver, aonde quer que chegar esta live, Senhor, o coração de alguém seja alcançado por esta palavra de vida eterna, que é a Tua palavra. Que o Espírito Santo encaminhe esta palavra para encontrar corações e se revele a eles de tal maneira que eles possam entender e compreender ao Senhor e sejam guiados também pelo Espírito Santo. Neste dia, Senhor, vem romper barreiras, muralhas, obstáculos, empecilhos. Venha romper, Senhor. Destrua toda obra satânica e diabólica. Destrua toda obra do diabo que tem se levantado contra as famílias, que tem se levantado contra as nossas casas. Caia por terra toda conspiração de Satanás. Caia por terra toda obra do diabo. Caia por terra toda obra satânica. Caia por terra toda obra de bruxaria. Caia por terra toda obra de feitiçaria. Caia por terra no nome de Jesus. Toda obra do mal caia por terra. No nome de Jesus. Que os demônios caiam por terra. Espíritos de acusação, espíritos de mentira, espíritos de engano, caiam por terra no nome de Jesus. E o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja engrandecido. Papai, no nome de Jesus, vem, Senhor. Vem com o Teu Espírito Santo nos guiar neste dia. Venha neste dia, venha nos guiar. Venha, Espírito Santo, nos guie a toda a verdade. E aquilo que não é verdade, que o Senhor venha trazer a convicção no nosso coração daquilo que não é verdade. Mas venha trazer a convicção, segundo o Teu Espírito Santo, da Tua verdade. Papai, no nome de Jesus, nós oramos, crendo que o Senhor irá se manifestar nos corações, crendo que o Senhor irá se manifestar nas vidas. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, Profeta Heber dos Santos, e a nossa programação Tempo Profético, ok? Vamos ler um pouco a palavra de Deus, e diz assim
em João 14, 16 e 17. Olha só. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha só essa maravilha, que palavra maravilhosa, você possa se apegar a essa palavra. O Espírito, na verdade, o Espírito Santo, ele mora em vocês e está em vocês. Estará com vocês e mora em vocês. Isto é algo fantástico, é algo tremendo mesmo, da parte do Senhor para com a tua vida, para você ir conhecendo melhor acerca do Espírito Santo. O mundo não o vê, nem lhe conhece. Quer dizer também que você pode ver o Espírito Santo e você conhece o Espírito Santo. É só caminhar em relacionamento com Ele e Ele vai te abençoar muito. Ele vai te bendizer muito. Cada momento que tiveres com o Espírito Santo e Ele te tocar e Ele te abençoar, será algo tremendo. Sim, será. Mas o conselheiro, olha só o que diz agora, João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Isto está em João 14, 26. Olha só o que diz também João 16, 7, 12 e 15. Olha só. Isto é muito importante estar embasando. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu me vá, que eu me for, dizia Jesus. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Que palavra maravilhosa. Jesus prometeu aos seus discípulos que o Espírito Santo habitaria neles. Ele também os ajudaria, ensinaria, guiaria e lhes mostraria algumas coisas que estavam por vir. Como discípulos de Cristo hoje, não temos razão para pensarmos que o Espírito Santo fará menos por nós. Você está entendendo isso? O interessante é que Jesus disse aos seus discípulos que era para o bem deles que ele iria embora. Caso contrário, o Espírito Santo não viria. Isso indicou a eles que a comunhão deles com o Espírito Santo seria tão íntima quanto se Jesus estivesse fisicamente presente com eles o tempo todo. Caso contrário, não seria para o bem deles ter o Espírito Santo ao invés de Jesus. Jesus está sempre conosco e dentro de nós através do Espírito Santo. De quais maneiras podemos esperar que o Espírito Santo nos guie? O seu nome, Espírito Santo, indica seu papel principal em guiar-nos e nos levar a ser santos e obedientes a Deus. Portanto, tudo o que tem a ver com santidade e cumprir a vontade de Deus na terra está dentro da liderança do Espírito Santo. Ele nos levará a obedecer a todos os mandamentos gerais de Cristo, assim como seus mandamentos específicos que são
pertinentes ao ministério único que Deus nos chamou para fazer. Portanto, se quiser ser guiado pelo Espírito a respeito do seu ministério específico, também deve ser guiado pelo Espírito em santidade em geral. Não dá para ter um sem o outro. Muitos ministros querem que o Espírito Santo os leve a grandes façanhas e milagres no ministério, mas não querem se preocupar com os aspectos menores da santidade em geral. Esse é um grande erro. Como Jesus guiou os seus discípulos, como Jesus guiou os seus discípulos? É uma pergunta. Como Jesus guiou os seus discípulos? Principalmente dando-lhes instruções gerais sobre santidade. Suas direções específicas para suas responsabilidades ministeriais eram raras se comparadas. E assim é com o Espírito Santo que mora em nós. Portanto, se quiser ser guiado pelo Espírito Santo, deve primeiramente, seguir suas direções para ser santo. O apóstolo Paulo escreveu: para todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Romanos 8,14, olha só. Romanos 8,14 é revelador. Esta palavra aqui, filhos, ela é huios. E esta palavra, huios, significa filhos maduros. Aqui está falando o apóstolo Paulo para os romanos, para a igreja que está em Roma, está falando acerca de filhos maduros, que entendem já o Espírito Santo. E para ser guiados pelo Espírito Santo, já dá uma base de identidade muito clara, porque são todos filhos de Deus. Olha só. O que nos marca como filhos de Deus é sermos guiados pelo Espírito. Portanto, todos os filhos de Deus estão sendo guiados por Ele. É claro que depende de nós, como agentes morais livres, obedecer às suas direções. Você está entendendo isso? Diga amém. É muito importante. Tudo isso sendo verdade, nenhum cristão precisa ser ensinado por como ser guiado pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo já guia cada cristão. Por outro lado, Satanás está tentando desviar os filhos de Deus. E ainda temos a velha natureza da carne dentro de nós, tentando nos desviar da vontade de Deus. Então, crentes precisam aprender a discernir as direções do Espírito dessas outras direções. Então, é muito importante não ser guiado pela tua carne, não ser guiado pelas tuas vontades próprias, mas sim guiado pelo Espírito Santo, guiado por o que Deus tem para a tua vida. Deus já apontou o teu caminho, Ele já te apontou um caminho, você já sabe o caminho que tem que seguir, e agora você está aí em dúvidas. Dúvidas por quê? Se você sempre soube a verdade acerca de Deus, você sempre soube qual era o caminho de Deus para a tua vida, por que estás agora a duvidar? É hora de você manifestar isso, é hora de você obedecer e se manifestar, sim, na obediência à palavra de Deus, em obediência ao que o Espírito de Deus colocou em você, porque Deus é que coloca, o Espírito é que coloca em você tanto querer como efetuar segundo a boa vontade. Então diz lá Filipenses 2,13, como já disse ontem na live, mas entenda, é importante você entender isto, quando você obedece, você vai tendo crédito com o Espírito Santo. Não, me obedeceu. Também você vai crescendo no relacionamento, porque você vai descobrir se era mesmo a vontade de Deus ou era a tua vontade. Então você vai descobrir, a discernir entre as vozes, as direções. Você vai ter o seu interior, ou o seu ouvido, ou a sua impressão bem clara acerca de quando é que o Espírito de Deus fala contigo. E quando é a tua consciência, quando é etc e tal. Por aí vai. Aleluia. Então, crentes precisam aprender a discernir as direções do Espírito dessas outras direções.
Este é um processo no caminho da maturidade. Mas o fato principal é: o Espírito sempre nos guiará de acordo com a palavra escrita de Deus e sempre nos levará a fazer o certo, agradável a Deus, o que lhe trará glória. Veja João 16:14. A voz do Espírito. Mesmo que as Escrituras nos digam que, às vezes, o Espírito Santo pode nos guiar de formas espetaculares, como por visões, profecia, voz audível de Deus, a maneira mais comum do Espírito Santo se comunicar conosco por nossos espíritos é por impressão. Isto é, se o Espírito quer que façamos algo, ele nos cutucará. Vou usar esta expressão aqui, bem daqui, né? Cutucará. O Espírito Santo vai cutucar o teu espírito para você obedecer. Em nossos espíritos, sentiremos um forte desejo de seguir em certa direção. Podemos chamar a voz do nosso espírito de consciência. Todos os cristãos sabem como ouvir sua consciência. Quando somos tentados a pecar, não ouvimos uma voz audível dentro de nós dizendo: não ceda a essa tentação. Simplesmente sentimos algo dentro de nós resistindo a ela. E quando cedemos a uma tentação depois de um pecado ser cometido, não ouvimos uma voz audível dizendo: você pecou, você pecou. Simplesmente sentimos uma convicção por dentro, agora nos levando a nos arrepender e confessar o nosso pecado. Olha só. Da mesma maneira ou da mesma forma, o Espírito nos ensinará e nos guiará à verdade absoluta e ao entendimento. Ele nos ensinará transmitindo uma revelação repentina, sempre de acordo com a Bíblia, com a palavra dentro de nós. Essas revelações podem levar 10 minutos para descrevê-la a outra pessoa, mas podem vir pelo Espírito Santo em questões de segundo. Dessa forma, o Espírito Santo nos guiará nas questões ministeriais. Precisamos somente nos esforçar de forma consciente para sermos sensíveis a essas direções e impressões e lentamente aprendermos por tentativas e erros a seguir o Espírito a respeito das questões ministeriais. Mas quando permitimos que nossas cabeças, nosso pensamento racional ou não, entrem no caminho dos nossos corações, onde o Espírito está nos guiando, nós... Aqui eu não entendi o que o escritor colocou para mim aqui, mas deixa eu resumir, porque como está em outra língua, a gente às vezes, na tradução, dá uma falhadinha às vezes. Tenha paciência comigo, eu já vou saber falar bem em português, um dia destes, né? Aunque demore 10 anos, mas um dia destes eu vou chegar. Sonria, hermano, sentiste? Olha só. Deixa eu ver aqui, de onde começou esta introdução aqui. Da mesma forma, o Espírito Santo nos guiará nas questões ministeriais. Precisamos somente nos esforçar de forma consciente para sermos sensíveis a essas direções e impressões e lentamente aprendermos por tentativas e erros a seguir o Espírito Santo em questões ministeriais. Até aí. O que está dizendo? Eu fiz um resumo aqui rápido. É assim, você vai cometer erros? Vai. Muitas vezes você vai pensar que é o Espírito Santo te falando e não é. Mas como saber? Você tem que ir. Você vai errar muitas vezes, mas dos erros você vai tirar muitas lições. Porque das lições que você vai tirar, vai ser um aprendizado. Não era o Espírito de Deus. Mas isto aqui sim era o Espírito de Deus. É um exercício, você vai ter que aprender a caminhar aí.
Você vai ter que aprender a ouvir o Espírito de Deus, ter essa impressão clara no teu espírito. Se Deus não falou contigo aqui, ou a impressão aqui, se Deus se comunicou de outra maneira, você vai ter que aprender a lidar com isso e a caminhar com isso. É caminhando com o Espírito, é seguindo a Ele. Ora, como o Espírito, como nós vimos ontem, como o Espírito guiou a Jesus? Jesus era guiado pelo Espírito Santo por impressões interiores. Por exemplo, o Evangelho de Marcos descreve o que aconteceu logo depois de Jesus ter sido batizado no Espírito Santo, seguindo de seu batismo por João Batista. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Marcos 1:12. Impeliu. Jesus não ouviu uma voz audível ou teve uma visão que o levou ao deserto. Ele foi simplesmente impelido a ir. Normalmente é assim que o Espírito Santo nos guia. Sentiremos uma direção, uma convicção dentro de nós de fazer algo que diz respeito à obra de Deus, que diz respeito ao reino de Deus, que diz respeito ao eterno. Oh, aleluia. Meu, né? Oh, rachanda. O negócio está esquentando, devagarito, vai esquentando, vai esquentando. Você já poderia ter dado um glória muito melhor do que este. Tira essa cara de mate lavado, pelo amor de Deus. Parece que tomou uma erva baldo com 2 boldos em cima. Meu Deus, aleluia. Te alegra porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Quando Jesus disse ao paralítico que tinha sido baixado pelo telhado, que seus pecados foram perdoados, ele sabia que os escribas que estavam presentes pensaram que ele estava blasfemando. Como ele sabia, como é que ele sabia o que eles estavam pensando? É uma pergunta. Lemos no Evangelho de Marcos. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Marcos 2:8. Jesus percebeu em seu espírito o que eles estavam pensando. Se formos sensíveis aos nossos espíritos, também saberemos como responder àquelas que se opõem ao trabalho de Deus. O Espírito guiando ao ministério de Paulo. Depois de pelo menos 20 anos de servir no ministério, o apóstolo Paulo tinha aprendido bem como seguir a liderança do Espírito Santo. Até certo ponto, o Espírito mostrou a ele coisas por vir, relativas ao seu futuro ministério. Por exemplo, enquanto Paulo concluía seu ministério em Éfeso, teve alguma ideia do curso que sua vida e ministério seguiriam pelos 3 próximos anos. Depois destas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Atos 19:21. Note que Paulo não decidiu sua direção em sua mente, mas em seu espírito. Isso indica que o Espírito Santo o estava guiando em seu espírito para ir primeiro para a Macedônia e a Acaia, ambas localizadas na Grécia moderna. Então, para Jerusalém é finalmente para Roma. E este foi precisamente o caminho que seguiu. Se tiver um mapa em sua Bíblia mostrando a terceira viagem missionária de Paulo, a sua viagem a Roma, pode seguir seu caminho de Éfeso, onde decidiu sua rota em seu espírito, através da Macedônia e Acaia,
por Jerusalém e alguns anos mais tarde a Roma. Mas precisamente Paulo viajou através da Macedônia e Acaia, então voltou pela Macedônia novamente, contornando a costa do mar Egeu, e então viajou descendo a costa do Egeu, da Ásia Menor. Durante essa jornada, ele parou na cidade de Mileto, chamou os presbíteros da igreja para perto de Éfeso, e lhes deu um discurso de adeus, em que dizia: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Atos 20, 22 e 23. Paulo disse que foi compelido pelo Espírito, significando que tinha uma convicção em seu espírito que o estava guiando a Jerusalém. Ele não tinha a imagem completa a respeito do que iria acontecer quando chegasse lá, mas disse que em toda cidade em que parava em sua viagem, o Espírito Santo o avisava que prisões e sofrimento esperavam por ele. Como o Espírito Santo lhe avisou das prisões e sofrimento que esperavam por ele em Jerusalém. Oh, aleluia! Dois exemplos. No capítulo 21 de Atos, encontramos dois incidentes que respondem a essa pergunta. O primeiro exemplo é quando Paulo aportou na cidade porto mediterrânea de Tiro. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Atos 21, 4. Por causa desse versículo, alguns comentaristas concluíram que Paulo desobedeceu a Deus quando continuou seu caminho para Jerusalém. Contudo, sob a luz do resto das informações dadas a nós no livro de Atos, não podemos chegar a esta conclusão. Isso se tornará claro enquanto progredimos na história. Aparentemente, os discípulos em Tiro eram sensíveis espiritualmente e discerniram que problemas esperavam por Paulo em Jerusalém. Consequentemente, tentaram convencê-lo a não ir. A tradução de William do Novo Testamento confirma isso. Quando traduz esse mesmo versículo pelas impressões feitas pelo Espírito, eles continuaram recomendando a Paulo que não fosse para Jerusalém. Contudo, os discípulos em Tiro não obtiveram sucesso, pois Paulo continuou sua viagem a Jerusalém, a despeito de suas recomendações. Isso nos ensina que devemos ter muito cuidado para não colocarmos nossas próprias interpretações a revelações que recebemos em nossos espíritos. Paulo sabia bem que problemas aguardavam por ele em Jerusalém, mas também sabia que era a vontade de Deus que fosse para lá. Apesar disso, se Deus revela algo a nós através do Espírito Santo, não significa necessariamente que devemos contar, como também devemos ter cuidado para não colocarmos nossa própria interpretação ao que o Espírito revelou. Que palavra maravilhosa e tão profunda nós estamos recebendo neste dia. É tanto texto bíblico acerca das direções do Espírito de Deus, que estes crentes sensíveis, discípulos de Paulo, sensíveis, tiveram a impressão clara que algo iria acontecer com Paulo em Jerusalém. Mas aí não foi, o Espírito não revelou a eles o que iria acontecer. E eles, como bons discípulos, o que tentaram fazer?
Tentaram de impedir a Paulo e convencê-lo de que não fosse a Jerusalém. Porém, Paulo já tinha dito antes, em cada cidade que chego, sou avisado pelo Espírito Santo, que prisões e sofrimento me esperam em Jerusalém. Ou seja, ele estava bem alertado acerca do Espírito Santo, ele estava bem convencido do que o Espírito Santo iria fazer com ele naquele lugar, das coisas que ele poderia passar ali, naquela trajetória. Mas saiba de algo, às vezes para obedecer à voz do Espírito de Deus, nós precisamos passar algum tipo de sofrimento. Pedro disse que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E é bem normal que quando você obedece a Deus e não obedece aos homens, os homens muitas vezes ficam bravos, em desagrados. Eles não aceitam. E nós precisamos entender que obedecer a Deus, obedecer ao Espírito Santo, muitas vezes, primeiro, vai contra você mesmo. Segundo, não vai agradar a todas as pessoas. Praticamente não vai agradar a ninguém. Não, mas não pode fazer isso, porque você está agradando ao Espírito Santo. Esse é o primeiro que você tem que saber, que quando você agrada ao Espírito Santo, você não vai se agradar nem a você mesmo. A tua carne não vai se agradar, porque você está indo contra a tua carne. Você está indo contra a tua própria natureza. Porque há uma guerra, disse Tiago, que há uma guerra entre o Espírito, há uma batalha, uma guerra entre o Espírito e a carne. A carne pende para um lado, o Espírito pende para o outro. Então, hoje, nós podemos dizer que nós podemos entrar em batalha espiritual hoje, começando a obedecer ao Espírito na questão ou seja, nesta batalha entre o Espírito e a carne, olha, a carne é fraca. O Espírito está disposto. Disse Jesus aos seus discípulos que não conseguiram orar nem velar com ele 1 hora. E por várias vezes veio até eles e vocês não conseguem orar 1 hora conosco. Vocês não conseguem orar 1 hora comigo? Vocês não conseguem orar 1 hora sequer? Orai e vigiai, porque a carne é fraca. O espírito está disposto, mas ali estava vencendo por causa das trevas, por causa de tudo que se vinha para a vida de Jesus naquele momento. Todo aquele peso de trevas que se vinha naquele momento, Jesus se retirou a orar, porque precisava orar, e foi orar no Getsemani, e estava orando ali. E aconteceu algo tremendo, começou a suar sangue, gotas de sangue começaram a suar. Até a ciência chegou a um parecer acerca disso. Mas não é isso que eu quero falar, então eu vou prosseguir na questão do espírito e da carne. Só que eles estavam, o peso das trevas era tão grande que venceu a carne deles. O espírito estaria disposto a orar toda a noite com Jesus, o espírito deles, mas a carne estava vencendo. Jesus foi repreendê-los e vocês não conseguem vigiar 1 hora comigo? Estar orando 1 hora comigo? Vocês não conseguem isso? Vamos lá, já não é mais hora de orar então agora. Desçam, vamos descer. Vamos descer agora. Vamos descer. Rima nagasunda lebash. Porque quem me entrega já vem. Entendeu? E eu não tenho parte nem arte com Satanás, nem com o diabo. Não tenho parte nem arte com ele. E já vem. Já vem. Já vem. Está vindo isso. Então Jesus,
os repreendeu e disse: não, vamos descer. Vamos descer daqui do Monte das Oliveiras, vamos descer daqui do Getsemani, vamos descer daqui, vamos descer daqui do Monte das Oliveiras, vamos descer. O que a gente aprende? Que às vezes o Espírito de Deus está querendo te conduzir para algum lugar, mas a carne é fraca. E aí você continua cedendo à carne e não cede ao Espírito. E a palavra de hoje é esta: permaneça no Espírito, fique firme no Espírito, não saia do Espírito, persevere no Espírito, se esforce no Espírito, deixe de lado a carne, deixe de lado, se esforce para que você possa continuar. Uma vez que você começa a caminhar no Espírito e a entender o Espírito, ouvir a Deus, sentir a impressão clara do Espírito de Deus, você vai pegando confiança, tomando confiança, vai caminhando nesse caminho. O Senhor vai te conduzindo, remanagas, tui, coramanagasson delemas. E você vai ver que é tão lindo, tão maravilhoso. Uma vida no Espírito. Ele te mostra coisas tremendas. Ele te faz entender coisas tremendas. Chora cataraba cataraba chokora managas, tui, corobara, gostor, yander, yabrande, remanagasu. Rubakatoro kotokoria kerekacho koche kandai amandere koriamanagasu remenegas. Eu profetizo neste dia que começa a se mover o Espírito de Deus e começa a tocar tua vida, começa a te dar direções, começa a te fazer entender coisas tremendas. Ramanagas, turi, korabaraga, chorokotokotoraragato, koramanaga, roba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 canta, rabachonda, rabacanta, labachonda, labash. Eu profetizo que o Espírito Santo começa a pegar você e conduzir você no teu interior. Ribababababababarabaracanta, labachanda, labacanta, labash. Sim, o Espírito de Deus começa a te guiar para lugares extraordinários, te conduzir para lugares, para ambientes, para situações. Sim, se ele levou a Jesus ao deserto, ele também vai te levar para alguns lugares. E não necessariamente deserto, mas ele vai te levar a muitos lugares, a muitas cidades. O Espírito Santo vai colocar o forte desejo no teu espírito de ir a tal cidade, a ter com tal pessoa, a ministrar a palavra de Deus. Não, olha, coisas extraordinárias. O Espírito de Deus, olha só, o caminhar com o Espírito, algo tremendo. Está vindo agora à minha mente, e eu sei que é o Espírito de Deus me guiando a dizer isto a você. Sim, que Felipe estava com a igreja pegando fogo, um avivamento tremendo. E o Espírito disse a Felipe, não está escrito assim, mas o Espírito disse a Felipe que se aproximasse ao deserto, que fosse ao deserto. Mas como eu vou ir para o deserto se a igreja está, um maior avivamento agora na igreja, muitos milagres, prodígios, sinais, maravilhas, está uma maravilha, está aqui, um monte de gente. Diz, vai para o deserto. Já foi Felipe para o deserto. E sabe o que aconteceu? Estava vindo aquele eunuco de Candace. Estava lá e ele parou a carroça. Diz, tu entendes o que lês? Não. E como entendereis se não há quem me explique? E ele subiu na carroça e começou a explicar-lhe acerca de Jesus, todos os pontos na Escritura que falavam de Jesus. Pois ele estava lendo, o eunuco de Candace estava lendo acerca de um texto de Isaías. Diz, este que lês, é dele mesmo que está falando ou é de algum outro? Isaías, não, é de Jesus que ele está falando. E começaram a dialogar sobre a Escritura e Felipe começou a ensinar ele. E ele disse, e o que impede que eu seja batizado? Olha, se tu crê com todo o teu coração, não impede nada.
O dízimo tu deixa para dar depois. Aleluia. Então entenda. E aí batizou ele. E ele seguiu seu caminho. E diz a Bíblia que Felipe foi transportado, transladado até Soto, ou Soco. Isto ficava uma distância de 40 quilômetros aproximadamente. O Espírito pegou ele assim e levou ele. Assim como o Espírito pegava Elias e tirava Elias para cá, numa cidade, para cá, para outro lugar. Agora também Felipe é pego pelo Espírito. Um redemoinho de fogo pegou a Felipe e levou ele a 40 quilômetros de distância. Não, isso é muito forte e você não dá um glória. Aleluia. Ai, Senhor. É muito forte, gente. Olha só. E agora é conduzido, que é um testemunho maior do Espírito no interior de Felipe, e depois um testemunho maior quando ele pega Felipe e joga Felipe lá em Soto. Não sei se você está entendendo a magnitude desta palavra. Não sei se você está entendendo o que Deus quer fazer contigo. Nerakatura chebrastui kando remenagas. Choprecatu minarase, chonderecanto minaratu quetarastu minaso. Agora entenda. Você está entendendo isso? É muito importante você entender isto. De ser pego pelo Espírito, guiado pelo Espírito, movido pelo Espírito. A impressão do Espírito no nosso espírito. O testemunho do Espírito de Deus no nosso espírito, da verdade. Até mesmo para ministrar muitas vezes, a gente que é profeta, o Espírito de Deus dá uma impressão, chega para orar perto de uma pessoa e você tem uma impressão nítida, clara, que aquela pessoa passou por tal e tal situação no seu passado, etc. E ainda que é uma revelação do Espírito, não é uma voz audível do Espírito, senão é uma impressão clara no nosso espírito, e aí temos que falar aquela verdade. E aí a pessoa que não conhece você, você não conhece a pessoa, ela se debulha na presença de Deus para chorar, outros começam a ser livres, outros começam a urrar e a gritar, porque há uma liberdade extraordinária para caminhar. Eu não sei se você está entendendo, mas eu entendo que Deus quer te ensinar a você caminhar com Ele. Caminhar com Ele é o melhor que pode acontecer. O Espírito coloca coisas tremendas no nosso coração, no nosso espírito. Basta nós obedecer. Até na hora da oferta. Ai, ai, glória a Deus. Até na hora da oferta, o Espírito coloca uma impressão em nós. Não é aquela nota toda arrugada, amassada, parece dinheiro de bêbado. E não é aquela pior nota. Não, certamente quando chega a hora da oferta, o Espírito quer colocar uma impressão em você, da sua perfeita vontade, de dizer, não é isso, dá aquela de R$200. Não, é novinha, é nova ainda, recém saiu, eu consegui esta agora para mim.
Pois é. E o Espírito diz, eu quero exatamente o que é teu, isso. O que tu acha que é teu, eu quero. Coloca para mim. Mas tem gente tão espiritual que na hora que o Espírito Santo de Deus começa a pedir um tipo de oferta para você, você é tão espiritual, repreenda o diabo agora, em nome de Jesus. E não é repreender o diabo, é o próprio Espírito de Deus que está conduzindo você. Imagina o que isso não vai desatar para a sua vida quando você começar a obedecer ao Espírito Santo na hora da oferta. Você sabia que isso é tremendo? Porque quando, eu não vou falar de economia, de finança, mas está na Bíblia, para obedecer ao Espírito Santo. Você sabia que Ananias e Safiras, eles desobedeceram? Por que mentem ao Espírito Santo? Por que mentiram ao Espírito Santo? Está lá em Atos. Por que mentiram ao Espírito Santo vocês? Vocês não mentiram a homens, vocês mentiram ao Espírito Santo. Eles caíram mortos ali. E o temor invadiu a igreja primitiva. Mas eles mentiram ao Espírito Santo. Você viu? Ou seja, o Espírito Santo tinha colocado uma impressão neles. Tinha dito, apartem isto para levar aos pés dos apóstolos. E eles, sendo enganados por Satanás, por um espírito de mentira, que é o espírito de Satanás, diz, não, vamos dizer que vendemos por tanto e vamos extrair uma parte para nós. Tipo assim, venderam por 60. Vamos dizer que vendemos por 40, vamos ficar com 20 para nós. Bom, a proposta é boa. Tá bom, então não. Quando chegaram diante de Pedro, Pedro disse assim, vocês mentiram ao Espírito Santo. Tendo o valor na mão de vocês, não poderiam vocês ficar com tudo? Não é? Não era de vocês. Poderiam ficar com tudo. Mas não ficaram. Contudo, preferiram mentir ao Espírito Santo. E ao mentir ao Espírito Santo, trouxe morte para eles. Essa é uma hora que a nossa carne luta muito quando você tem que tirar o dízimo, e é só você que sabe o quanto você ganha. Você tem que tirar o dízimo. Tem gente que ganha 2 salários, dá o dízimo de 1. Tem gente que recebe aguinaldo. Aqui no Uruguai cobra o aguinaldo. É o 13º, me parece, que no Brasil. Alguma coisa assim. Não dá dízimo disso, por exemplo. E eles mentem ao Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo que vê essas coisas. E o Espírito Santo às vezes coloca uma impressão em você. Diz, não, vai lá e honra meu servo. Vai lá e honra meu profeta. Vai lá e honra a pastora. Vai lá e leva tanto para ela, honra ele. E você não obedece ao Espírito Santo. E você perde a honra que o Espírito Santo iria trazer para a sua vida. Isso é muito importante, hein? Tem muitas pessoas que elas perdem a oportunidade de ser honrado pelo Espírito de Deus, porque elas não obedeceram quando o Espírito de Deus ordenou certas coisas, não praticaram, não foram para a obediência, então perderam a oportunidade de também ser honradas por Ele. É um ensino. Faça do ensino o que você quiser, mas a palavra de Deus é clara e o Espírito Santo guiará você a toda a verdade. Eu não estou pedindo dinheiro, não estou cobrando nada, é de graça o estudo. Você é bastante madura e maduro ao ponto de saber o que a palavra de Deus está tocando em ti. O que Deus está ministrando no teu coração. Eu não estou aqui como profeta de Deus, estou aqui como um ensino para ensinar a caminhar com o Espírito Santo, o Paracleto, o divino companheiro. Isso, ele é o amigo mais fiel. Ele é o amigo mais fiel. Ele, Jesus, Pai, nossos amigos mais fiéis, a Trindade, nossos amigos mais fiéis. E o Espírito Santo é fiel a você. É fiel a nós. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus faça você resplandecer,
Que Deus ilumine teu coração com esta palavra tremenda. Que esta palavra não caia em vão na tua vida. Que ela cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. Se assim você desejar, se assim o Espírito de Deus colocar em você essa impressão, esse testemunho dentro de ti, de semear no nosso ministério, aí embaixo está o número da nossa conta, e você vai poder semear e obedecer ao Espírito Santo. Profeta, mas ele está me mandando dar bem pouquinho. É tão pouquinho que eu estou sentindo de semear e eu entendo que é o Espírito Santo. Não interessa o valor. Assim fossem 10 milhões, não interessa o valor. Interessa a sua obediência ao Espírito Santo. Dízimo não são valores, meus irmãos. Havia pessoas, não, mas eu não vou. O dízimo é tão pouquinho. O que interessa é o dízimo. É a tua fidelidade para Deus, então cumpra com ela. Se tu não fores fiel no pouco, Deus não vai poder te colocar no muito. A promessa é para os que são fiel no pouco. Então, às vezes é assim mesmo. Está entendendo isso? Então fica firme na palavra, fica firme com o Senhor, fica firme, fica firme. Fica firme, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e seja fiel a Deus. Naquilo que Deus mandar você, o Espírito Santo colocar em você, seja fiel a Ele. Seja fiel. Se os valores são altos, seja fiel. Se os valores são bem pequenos, seja fiel. Porque a questão não são os valores se são altos ou são pequenos. A questão é você ser fiel. E assim tenha você para ser fiel a Deus em valores altos. Eu sonhei muito tempo. Minha esposa está aqui comigo. Traz um mate aqui, amor. Aleluia. Está aqui comigo. Ela vai estar trazendo um chimarrão para a gente. Já estamos acabando a nossa live. Aleluia. Que mulher mais obediente. Aleluia. Glória a Deus. Ela obedeceu ao Espírito Santo. Gente, mas é muito interessante estas coisas de obediência a Deus. É muito importante. Eu orei anos. E a minha esposa está aqui, é testemunha disso. Além da maior testemunha que eu tenho, que é o Espírito Santo, quantas vezes eu queria ter para poder semear nos homens de Deus que viessem na igreja pregar. Eu digo, eu ainda vou ter uma oferta abençoada, grande mesmo, grande, para poder honrar os homens de Deus. E Deus cumpriu o desejo do nosso coração, de poder crescer financeiramente, poder honrar os homens de Deus como tais, está entendendo? Às vezes a gente tinha que fazer um monte de coisa para poder ter, para honrá-los, mas a gente conseguia. Hoje Deus está nos abençoando em outra maneira, de outras formas, está nos levando mais além, porque nós queremos ter para dar, para prestar, nunca mais pedir prestado. Você está entendendo isso? Não, é como diz meu amigo Marco, vocês não estão prontos, não estão entendendo a magnitude que está vindo para a vossa vida. Não estão prontos, precisam estar prontos para receber isto que Deus vai trazer para a tua vida, que é um novo tempo, um tempo de governo financeiro, um tempo de governo de finanças. Você vai ter para dar, para emprestar, não vai pedir mais emprestado, vai ter uma administração, como é que se diz? Uma mordomia excelente em tudo isto. Então, eu estou a profetizar nestes dias que Deus vai derramar muita bênção sobre você. Você vai conseguir pagar as tuas dívidas nos bancos, vai conseguir pagar tudo e vai ter para dar, para emprestar e nunca mais pedirá emprestado. Quem pega esta palavra, receba-la no nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe a todos. Operando Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Divulga aí, vai passando-se live e alcança muitas pessoas, porque muitos precisam aprender a caminhar no Espírito. Um abraço, shalom.